Bernardo, então, você já falou é, quem é você, de onde você veio, né? E você falou que entrou na Renovação Carismática em 1989. Eu acho que nem nascido eu nasci em 90, olha só. Então tem bastante janeiros aí. Pois é. Como é que foi esse processo de encontro com Deus, a sua conversão, assim? Olha, eu fui para a igreja, eu já fui um pouco tarde, porque como minha mãe e meu pai moravam no interior, então era difícil ir à igreja. A minha mãe fala que uma vez por ano, nós somos em 7 irmãos, uma vez por ano, ela nos levava à igreja, uma vez por ano. Não é? E uma dessas idas, eu fui gostando, mesmo não entendendo, eu ia muito pequeno, e aí meu pai mora no interior, aí depois meu pai resolve ir para a cidade, e aí quando eu chego na cidade, é que eu conheço a Igreja Católica, mas aí eu já tenho mais ou menos uns 14, 15 anos, entendeu? E aí é que eu conheço a Igreja Católica e através de leilões, que no interior tem muito leilões, né, o padre ficou me conhecendo porque o rapaz que gritava o leilão no dia não veio. E aí precisava de alguém para gritar o leilão, né, de bolo, para arrecadar fundos para a comunidade. E aí foi aonde o padre me conheceu. Não é? Eu era um jovem muito extrovertido e aí o padre gostou dessa forma que eu fazia. Não é? Um bolo pequeno, eu falava que o bolo era muito grande, entendeu? E aí chamava a atenção do povo e foi aonde ele me conheceu e me chamou para conversar comigo. E aí tudo começou. Lembro até hoje, rezo muito por ele. Ele é um padre português chamado Padre Américo, um padre que ficou na minha cidade lá de Santa Quitéria por muito tempo. Hoje já não está mais lá, mas quando o Frei Gilson esteve na minha cidade, que o pessoal pensa que o Frei nunca foi na minha cidade de Santa Quitéria do Maranhão, Frei Gilson já foi, tinha 3 meses de padre, né? E celebrou lá na igreja da minha cidade lá, né? Então muitas pessoas não lembram, mas ele já celebrou lá. 3 meses de padre. E me diga uma coisa, como que foi a tua vinda do Maranhão? Você está em São Paulo hoje, né? Hoje estou em São Paulo. Como é que foi a tua vinda do Maranhão? Como é que você foi parar em São Paulo? Rapaz, é uma longa história. É aquela história, né? Eu fui contar a minha história para o carroceiro e quem chorou, não é? Quem chorou foi o burro. Então, lá a gente não tinha emprego. Eu estava me formando na época. Na minha cidade só podia fazer o curso de magistério, né? E eu estava fazendo magistério porque é a única coisa. Naquela época que eu saí em 1980, 93, a única coisa que você podia fazer lá na minha cidade e aos arredores era ser professor. E eu estava terminando aí o segundo grau e entrando já nessa parte. Naquela época fazia o terceiro ano e depois fazia o quarto ano adicional e você podia dar aula para pessoas primeiro ano, até quinta série, né? Hoje mudou tudo, não sei como é que tá, mas até quinta série você podia dar aula. Mas estava muito difícil e aí eu resolvi vir para São Paulo, né? Veio um primo meu para cá que falava assim para mim: quando eu chegar em São Paulo, eu mando te buscar. E eu acho que esse primo me esqueceu até hoje, viu? E aí, numa dessas, eu conheci alguém que era de São Paulo que foi para lá. E aí eu pedi para ele, se ele pudesse me trazer, que eu ia procurar esse meu primo aqui. E terminei chegando em São Paulo. Foi muito difícil, foi muito complicado. É porque quando eu cheguei, eu fui na casa do meu primo e ele morava numa casa bem minúscula. Só cabia ele e a esposa. Eu tive vergonha de dizer para ele que eu vim para ficar na casa dele. E aí terminei ficando com esse rapaz que me trouxe e fiquei procurando emprego. E até que arranjo um emprego depois de um mês, 2 meses e pouco. E aí começo a morar sozinho, mas sempre aonde eu ia, fui morar numa pensão. E eu trouxe o meu violão de lá, porque nessa época eu já estava tocando um pouquinho de violão.
E aí, onde eu chegava, eu gostava de ficar tocando. Aí fiz muita amizade logo na pensão. Os meninos começaram a me chamar de irmão. E aí a igreja era bem na frente da pensão. E aí eu comecei a participar da igreja, mas nessa época eu nunca conseguia um grupo da igreja para mim me encaixar, porque não tinha grupo da renovação. Eu não conhecia, estava chegando. Só que depois que eu conheço os grupos da renovação, eu começo a tocar de domingo a domingo nos grupos de orações, porque era muito difícil músico naquela época no grupo de oração. Então eu tocava de domingo a domingo nos grupos de orações. E num desses grupos, que abriu, era onde eu fui pregar e tocar, e foi onde eu encontrei a Helena. Ela estava chegando no grupo também. E é por isso que eu vim parar em São Paulo. A história é longa. A gente ia passar aqui umas 4, 5 horas para contar essa história, né? Passei, Uhum. como as pessoas falam, passei muita dificuldade. Eu tinha tudo para dar errado, né? Mas, graças a Deus, eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu vi que Deus, desde o meu nascimento, Ele cuidou muito bem de mim, né? Muito bem, porque quando eu morava no Maranhão, às vezes eu tinha que, para ir para a escola, como eu fui o único que perseverei, meus irmãos sempre foram deixando pelo meio. Eu lembro que eu, com mais ou menos uns 12 anos, não, uns 9 a 11 anos, eu tinha que sair caminhando, mais ou menos umas 5 horas de caminhada para chegar na escola. E agora você imagina uma criança passando por aquele meio de mato onde não tinha casas, às vezes era muito distante uma casa, e eu vi que Deus cuidou de mim, né? Poderia alguém ter procurado me fazer o mal, não é? E então eu sou muito grato e agradecido a Deus por Ele ter cuidado muito bem de mim.